Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui na tua casa. Mais uma vez, ó Pai, porque queremos te adorar, queremos prestar culto, ó Pai, que te é devido, Senhor. Reconhecemos que tu és Senhor dos senhores, reconhecemos que tu és o doador da vida, só tu és Deus. E por isso aqui estamos, ó Pai, nesta noite. Fala conosco através da tua palavra, que nossas vidas sejam hoje edificadas pela tua palavra, pelo poder da tua palavra. É assim que humildemente nos colocamos em tuas mãos. Fala conosco. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse é um texto daqueles que a gente diz assim, lindos textos da Bíblia. Daqueles que a gente diz assim, que coisa maravilhosa. Como é que pode uma guerra ser vencida por uma atitude a centenas, dezenas de metros de distância? Eu não vou dizer quilômetros, porque na verdade não eram quilômetros de distância. Moisés estava num monte e na planície lá estava a guerra. Eu até quero dizer para vocês que provavelmente era o Monte Horebe. A Bíblia não fala que monte era, mas se a gente ler um pouquinho antes, o que gerou toda essa guerra, que foi a murmuração do povo, lá em Refidim. O povo reclamou que não tinha água, não é? Só que reclamou com Moisés, reclamou contra Deus, e isso gerou um problema muito sério. O povo chegou a dizer uma frase, olha que frase que eu tenho certeza que não só chegou aos ouvidos de Deus, mas ao coração de Deus, em meio à murmuração, né? Será que Deus nos trouxe aqui para morrer de sede nesse deserto? Mas olha que frase infeliz dentro da murmuração do povo. Está no verso 7, final do verso 7. Olha o que eles disseram: está o Senhor no meio de nós ou não? Prestaram atenção como isso é sério? Não era só murmuração de ter saído do Egito, não era só murmuração por não ter água. Agora, eles estavam verbalizando, era uma murmuração que trazia uma dúvida até pouco. Será que Deus está no nosso meio ou não? Eles duvidaram da presença de Deus no meio deles. Duvidaram da presença de Deus no meio deles. Espero que você não duvide que Deus está aqui. Espero que você não duvide que esta é a casa dele. Espero que você não duvide que ele habita na sua casa. Porque essa dúvida, eu coloquei aqui quando eu estava fazendo e rabiscando, né? Que a dúvida na nossa relação com Deus abre portas para o inimigo, abre portas para tentações, abre portas para ingerência do inimigo na nossa vida. Meus irmãos, eu já contei isso aqui há alguns anos atrás, ou talvez algumas vezes, né? Os anos vão passando, a gente vai envelhecendo, começa a ficar repetitivo, né? Mas é só para quem não conhece essa história, e eu não vou contar toda a história, mas eu vivi uma experiência numa igreja que eu pastoreei há muitos anos atrás. Aqui eu estou vou fazer 25, né? Então, muitos anos atrás, antes de estar aqui. Nós vivemos um processo de libertação numa família, processo de libertação daqueles pesado. Nós tiramos gongar de dentro da casa, de dentro do quintal, ou seja, foi um processo de libertação assim profundo, gente, profundo, sério, uma batalha espiritual daquelas de arrepiar. Mas a casa não era toda crente. A conversão tinha acontecido na matriarca da casa, na filha da matriarca, que era a dona específica da casa, e da neta. E congregavam conosco.
Passaram-se meses. Não vou dizer se passaram anos, porque aí a minha memória já não registra. Mas aí um belo dia, proselitismo de uma outra igreja, que não interessa como foi, abordou essa senhora, a mais velha da casa, a senhora da casa, a matriarca da casa. E questionaram ela com relação à libertação. Questionaram, mas fizeram libertação com você? E aquela senhora, já uma senhora de certa idade, disse, não fizeram não. Então você não está liberta. Você tem que ir lá na nossa igreja, porque nós temos que fazer libertação com você. Mas ela, não só ela, mas a casa dela tinha sido liberta. Nós tínhamos simplesmente, com o poder de Deus, limpado aquele território. E sabe o que essa senhora faz? Ela vai no culto de libertação daquela igreja. Não tenho nada contra o culto de libertação, só estou tentando explicar para vocês que a dúvida gera brecha para o inimigo, é só isso, pelo amor de Deus. Se amanhã você pode ver a gente fazendo um culto de libertação aqui, nós já tivemos momentos de libertação aqui, que se eu contasse para vocês, vocês iam rir, então não quero nem contar. Então eu só estou tratando disso, da dúvida que abre portas. E aquela senhora foi para aquele culto de libertação. E ela foi chamada lá na frente, ela foi lá na frente. Quem precisa de libertação, vem aqui na frente. E ela foi. Ela declarou, então, eu preciso de libertação. Sabe o que aconteceu? Manifestou. E meus irmãos, desculpe a expressão, tomou uma coça do inimigo. Literalmente, tá? Vocês querem saber? Literalmente. Tomou uma coça do inimigo. Na semana seguinte, ela nos procurou. Pastor, que ela já não sabia o que era isso há muito tempo. Aí talvez a falta de conhecimento pode levar você a pensar assim, então que ela não foi mesmo liberta. Não, é que a dúvida abre portas. A dúvida abre portas. E o povo disse, será que Deus está no nosso meio ou não? Está no nosso meio ou não? E aí acontece a batalha, a guerra, a invasão do inimigo. Amaleque cerca Israel. As guerras, muitas das vezes, meus irmãos, é fruto das portas que deixamos abertas. E aí, nós entramos no contexto da leitura que fiz para vocês. Moisés clama ao Senhor, pede socorro ao Senhor, pede orientação ao Senhor, e então ele estabelece a estratégia. O texto disse o seguinte, que Moisés chamou Josué e disse, Josué, escolhe os homens de guerra e vá ao campo de batalha contra Amaleque. Ele disse, eu estarei no monte, ou seja, eu estarei na posição de intercessor, eu estarei na posição daquele que clama, eu serei a presença de Deus no meio de vocês. Mas comigo vai Arão e Ur, os sacerdotes vão comigo. Olha, o texto é muito interessante, né? Em algum momento, porque Deus havia dito para ele, leva contigo o teu cajado, vou chamar de cajado, a minha versão chama de bordão, né? Leva contigo o teu cajado. Mas Moisés, não sei se vocês prestaram atenção, Moisés chama de o cajado do Senhor. Ele chama de o bordão do Senhor. A vara do Senhor. E ele sobe a montanha. E ele faz como fez diante do Mar Vermelho. Vocês lembram como é que foi diante do Mar Vermelho? Ele levantou o seu bordão, o seu cajado, ele profetizou.
E Deus abriu o mar vermelho. Ele faz a mesma coisa. Ele levanta o seu cajado, e o texto diz que enquanto ele mantinha a sua mão estendida, o povo de Deus prevalecia na batalha. O texto diz, mas sua mão era pesada. Nós não estamos falando era uma batalha que durou o dia inteiro. E a gente sabe que se você levantar a mão, não precisa ter nem nada na mão, peso nenhum na mão. Daqui a pouco, tua mão vai começar a pesar, e você vai ter que fazer algum movimento para poder conseguir levantar de novo. E ele ainda tinha o seu cajado na mão. Não sei como é que era o seu cajado, se o cajado dele era grande, se era pequeno, se era pesado ou não, mas a verdade é que lá estava o cajado dele erguido. Ele cansou, a mão abaixou, e o inimigo começou a vencer. É como assim, baixou a guarda, o inimigo entra. Baixou a guarda, ficou desprotegido, o inimigo entra. E aí, todo mundo tinha uma função. Josué estava no campo de batalha, os soldados no campo de batalha, Moisés na sua postura de liderança, voz de Deus no meio do povo, mover de Deus no meio do povo, os seus sacerdotes ao seu lado. Até aquele momento os sacerdotes não sabiam porque eles estavam ali. Até aquele momento eles só sabiam que eles estavam ali, provavelmente estavam clamando. Enquanto Moisés estendia a mão, eu tenho certeza que ele não estava calado. Tenho certeza que ele profetizava a bênção de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. E eu creio que eles também faziam o mesmo ali do lado. Sabe quando a gente está fazendo guerra espiritual, né? O irmão está ali orando e a gente está aqui do lado, em nome de Jesus, faça Jesus, queima, manda fogo do céu. Eu penso que ele estava assim, mas eles ainda não sabiam. E de repente, pela necessidade, eles pegam uma pedra, colocam uma pedra, sentam Moisés, não preciso fazer a cena, que é muito clara, e aí Moisés, um colocou de um lado, outro do outro. Isso me faz entender que Moisés levantava a mão assim, com o cajado. Isso me faz entender isso. Percebem? Sabe por quê? Porque precisou de um em cada mão. Ele estava com as duas mãos estendidas e com as duas no cajado. A Bíblia não diz que era assim, só diz que as duas mãos estavam estendidas. Mas eu acho que as nossas duas mãos precisam sempre estar no cajado, na vara de Deus. E eles, agora ficou mais fácil. Eu me lembro que muito tempo atrás eu ministrei essa palavra, ou nesse texto, e nós representamos isso aqui, né? Porque preste atenção, se eu for ficar aqui com a mão em pé, e alguém estiver do meu lado, vai ter que ficar com a mão em pé também. Mas se eu estiver sentado, alguém em pé do meu lado não vai precisar nem erguer a mão, basta apoiar. Estratégia que provavelmente foi Deus que deu ali àqueles dois homens. O texto não diz que foi Deus que mandou fazer assim. O que Deus mandou era que ele deveria estar com a vara do Senhor, e aquela vara só manifestava o poder de Deus através de atitude do homem que a impunha. A atitude do homem que a impunha. E, meus irmãos, tremendo é que eles ficaram até o pôr do sol. E Josué e o exército, a expressão bíblica é desbaratou os inimigos. Desbaratou os inimigos. E eu registrei algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto. A primeira coisa que chamou a minha atenção era não se vence uma batalha sozinho. A nossa guerra não é contra sangue e carne,
mas contra principados, potestades, dominadores deste século. A nossa batalha não é uma pequena batalha, é uma grande batalha. Se você pensa que vai vencer sozinho, você está enganado. Não pode ser sozinho. Há batalhas que são só nossas. São só nossas. Essas, Deus sabe que você vai guerrear sozinho e Ele vai estar contigo. E você será vitorioso. Aqui nós estamos enquanto igreja, povo de Deus. E essa batalha não se vence sozinho. A segunda coisa que eu anotei aqui era a necessidade de um envolvimento estratégico, de um envolvimento coordenado, liderança, obediência e, sobretudo, cada um no seu lugar. A gente fala em Josué e o que vem à nossa mente? O moço de Moisés. A gente fala em Josué, o que vem à nossa mente? Aquele jovem que acompanha Moisés, que cuida da roupa de Moisés, que auxilia Moisés aqui e ali. E a ordem foi: reúna homens e vá ao campo de batalha. E ele diz: eu vou estar no monte. Arão e Hur vão estar comigo. Eu não tenho dúvida de algumas coisas. Eu consegui ver áreas assim, olha, o campo de batalha. Eu consegui ver o monte do Senhor. E eu vou repetir. Eu acho que era Horebe, Sinai. Se você ler alguns versos anteriores, você vai ver que em Refidim, ali perto, estava Horebe, o monte do Senhor, campo de batalha, o monte do Senhor, a vara do Senhor, o cajado do Senhor, guerreiros, líderes lá, Josué, líderes aqui, Moisés, Arão e Hur, no lugar certo, no momento certo, e ouçam isso agora, que é o mais importante, com a postura certa, com a postura correta. Não podemos estar no lugar errado, mas também não podemos estar no lugar certo, com a postura errada. Acho que de nada adiantaria Moisés estar no monte, mas não está empunhando a vara do Senhor. Não adiantaria Hur e Arão estarem no monte ao lado de Moisés, sem sustentar as mãos de Moisés. Eu disse que seria breve, por isso eu estou aqui atropelando um pouquinho a história. Eu quero perguntar para você, se você tem consciência, primeiro, e antes de qualquer coisa, há dúvida no teu coração, meu irmão? Há dúvidas? Não estou nem falando do lugar onde você está. Há dúvida no teu coração? Na tua cabeça? Talvez lá no seu dia a dia? Há dúvida quanto o agir e o mover e a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Há dúvida, meu irmão? Pelo amor de Deus, quebra isso hoje em nome de Jesus, porque a dúvida quanto à presença de Deus abre portas para o inimigo. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu sei que você tem consciência de que nós estamos em meio a uma guerra. Este mundo é uma grande guerra, uma grande batalha, sobretudo para nós, é para todo mundo, mas eles não sabem. O homem que não tem Jesus não sabe. Ele não acha nem que tem pecado. Ele acha que o que ele faz não tem nada de errado. Eu sei que você reconhece isso, que existe uma batalha acontecendo agora. E a minha pergunta é sobre isso. Onde você está?
dentro dessa batalha. Talvez o seu lugar deveria ser outro. Talvez você esteja no lugar errado. Talvez você esteja onde não deveria estar. Eu sei que nós temos chamado, muitos de vocês têm chamados específicos. Sei que muitos de vocês receberam unção específica, como Moisés, como Arão, como Ur. Homens que receberam unção da parte de Deus para estarem no lugar certo, na postura certa. E a pergunta que eu faço para você: onde você está? E eu sei que você sabe quem é você. Eu sei que você sabe que Deus já te chamou, Deus já falou ao seu coração, Deus já te vocacionou, Deus já te mostrou onde Ele quer você, Ele já te mostrou o teu dom, Ele já te mostrou tanta coisa. A pergunta ainda está sobre a mesa: onde está você, meu servo? Talvez o seu lugar, e aí eu estou falando com você, igreja, seja do meu lado aqui. Talvez o seu lugar seja segurando a minha mão, gente. Não estou dizendo que eu sou Moisés, estou dizendo que eu sou o líder de vocês, só isso, nada mais. Mas vocês já pararam para pensar? Quanta coisa! E quantas vezes Deus já falou com você a respeito do que Ele quer de você? E às vezes a gente se comove aqui, e às vezes a gente se emociona aqui. Às vezes a gente até abaixa a cabeça e fala: Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a segunda-feira vem, a dúvida chega, a brecha é aberta, e o inimigo entra, e você volta para o mesmo lugar. Nós voltamos para o mesmo lugar. É soldados de guerra querendo o monte, é ministros do monte, sacerdotes do monte, que não sobem o monte. Eu quero terminar a minha palavra, pelo menos essa primeira palavra, com o final do texto. Moisés edificou um altar e o chamou: o Senhor é a minha bandeira. Moisés olhou tudo o que tinha acontecido e sabia que tinha sido sobrenatural, que o fato de levantar a mão teoricamente não mudaria nada na mão do soldado lá que está com a espada na mão, mas ele sabia que quando ele levantava a mão, o mover de Deus chegava na mão daquele soldado com a espada e degolava o inimigo. Então ele levanta um altar, mas ele levanta uma bandeira, e a bandeira dele é o Senhor. Ele edifica um altar e ele se propõe a manter, porque bandeira fala de hasteamento, né? Ele se propõe a manter a mão erguida com a vara do Senhor. Eu poderia, como eu disse, é a primeira fala, porque eu poderia falar sobre esse cajado maravilhoso, esse cajado que representa a presença de Deus, o poder de Deus, que manifesta o poder de Deus, mas o cajado tem poder, depende da mão de quem está. Meus irmãos, como há poder nisso aqui, mas se não estiver na mão certa e com o uso certo, na postura certa, não passa de um livro. Meus irmãos, eu já vi na ignorância, e na santa ignorância, na pobre ignorância, eu vi uma vez um diácono querendo expulsar o diabo assim: sai em nome do Senhor, e bau, bau na cabeça do pobre coitado. Santa ignorância, como se, não vou nem chamar de amuleto, aí acho que já estava chamando de outra coisa mesmo. Isso aqui, não é um porrete isso aqui, gente, mas foi isso que eu vi, e bau, bau, sai em nome de Jesus, e blá, blá, blá. E eu cheguei e interrompi: para com isso, rapaz. Mas esse é o nosso cajado, mas esse é o nosso
é a nossa vara, porque é vara de Deus, palavra de Deus, poder de Deus, mas precisa estar empunhado e erguido, precisa estar na postura certa. Eu quero terminar a minha palavra dizendo, é tempo de eu olhar para dentro de mim mesmo, é tempo de eu admitir, eu sou guerreiro, é tempo de eu admitir, eu tenho chamado, eu sou sacerdote, é tempo de eu admitir, eu recebi unção de Deus, em nome de Deus não vou negar, eu vou realizar aquilo que eu preciso realizar. Estar no lugar certo, na hora certa, na postura certa. Eu quero nessa noite tão importante que nós vamos comer o pão e beber o cálice, dizer para você, vamos hoje firmar com o Senhor, diante do Senhor, compromisso. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, você sabe o que Deus já falou com você. Talvez você ainda esteja em Refidim, talvez você ainda esteja no território da dúvida, talvez você ainda esteja num território sem água, e ainda duvidando e culpando Deus, porque minha vida está assim, assim e assim. Mas hoje, nós vamos, não cruzar o Mar Vermelho, mas hoje nós vamos permitir que o sacerdote toque a pedra. Hoje, a água vai jorrar da pedra, e nós vamos beber água limpa, água viva. Hoje, nós vamos quebrar essa, talvez mácula, quebrar essa parede, e Amaleque não terá vitória mais na tua vida. Sabemos que esta guerra vai continuar, ainda hoje vai continuar, e o texto terminou, vocês lembram? Haverá guerra entre o Senhor e Amaleque de geração em geração. Esta batalha talvez esteja acontecendo na tua vida, talvez você esteja sendo derrotado porque falta a mão erguida. Mas hoje, em nome de Jesus, Refidim vai ficar para trás. Amaleque será destruído na tua vida. Em nome de Jesus, lugar certo, hora certa, postura certa. Em nome de Jesus. Qual é a legalidade que você está dando para o inimigo? Qual é a legalidade que você está dando para Amaleque entrar na tua casa? Qual é a legalidade? Curve a sua cabeça. Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, nessa noite, Senhor, nós te pedimos que algo mude nas nossas vidas, que da tua parte, pelo teu mover sobrenatural, Senhor, Amaleque seja destruído, Amaleque seja derrotado, que nossas mãos sejam colocadas, postas, com a tua vara na mão, com o teu cajado na mão, que estejamos, ó Pai, assumindo a nossa postura, a nossa posição, nosso lugar. Josué, Moisés, Arão, guerreiros, cada um no seu lugar, e seremos mais que vencedores. Senhor, que nesta noite possamos fazer como Moisés, hoje diante deste altar aqui colocado, nós possamos levantar a bandeira, a maior e melhor, mais poderosa de todas as bandeiras. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Sim, querido Deus, Tu és a nossa bandeira, Tu és a nossa marca, onde quer que a gente esteja, por onde a gente passar, que todos vejam a Tua bandeira hasteada sobre nossa cabeça, onde quer que a gente esteja, seja no altar, seja no campo de batalha,
que a tua bandeira esteja estendida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.